A paz do Senhor, turminha! Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui mais um domingo para mais uma lição da CPAD, a lição Juniores, a lição de número 6, que tem por título Um Lugar Onde Deus Fala. Onde será que Deus fala? Como será que Ele fala? Ele fala desde quando? Se você quer saber, fica aí ligadinho, aguarda a vinheta que em seguida nós vamos começar a nossa aula. E aí, você tá animado para a nossa aula de hoje? Eu tô super animada porque esse trimestre tá muito legal, né? Quantas coisas maravilhosas a gente tem aprendido. E hoje não vai ser diferente. Então, para iniciar a nossa aula, o que nós vamos fazer? Uma oração. Muito bem, vamos fazer uma oração. Então, vamos lá. Feche os seus olhinhos, põe a mãozinha no coração. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui online para aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que abra o nosso entendimento para que a gente aprenda mais e mais acerca de ti. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Então vamos começar a nossa aula! A aula de número 6, que tem por título Um Lugar Onde Deus Fala. Você já está com a sua Bíblia aí do seu lado? Então pegue a sua Bíblia Sagrada e nós vamos ler lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus fica no Novo Testamento, aquela parte da Bíblia que tem 27 livros, isso mesmo. Nós vamos ler no livro de Hebreus, é já quase no finalzinho da Bíblia, né? Perto de Tiago, de Pedro, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1 os versículos 1 e 2, está bem? Que é quando Jesus Cristo revela a perfeita, faz a perfeita revelação de Deus, tá bom? Vamos ler lá então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele e foi por meio dele que Deus criou o universo. Olha só que coisa maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre um lugar onde Deus fala. Gente, a fala, ela é muito importante, não é? Olha só, nós estamos aqui falando, certo? Eu falo, às vezes eu pergunto, certeza que você aí do lado responde, não é mesmo? Completa a palavrinha que a tia tá falando aqui. E aí, a fala, ela é muito importante. Até mesmo para as pessoas que têm deficiência auditiva. Como que elas falam? Através das libras. Muito bem, através das libras. Palmas. Eu tô aqui me arriscando na língua dos sinais. Eu sou apaixonada e eu quero muito ter o privilégio de aprender. Eu quero me comunicar com todas as pessoas. Ai, gente, então é muito importante a fala. A fala através dos sinais. Não tem hora que a mamãe e o papai falam assim com você. Não pode fazer isso. Ou, vamos supor, vocês vão passear. Vão sair para fazer alguma coisa. E o papai e a mamãe fazem uma recomendação. Olha, chegando em tal lugar, você se comporta assim, assim, assim.
Se você não fizer assim, chegar em casa, nós vamos ter uma conversa. E aí, quando vocês chegam lá naquele lugar, o que acontece? Você esquece da recomendação da mamãe e do papai e começa a aprontar. Quando a mamãe e o papai vê, para não fazer vergonha na frente de pessoas que não são tão íntimas da casa, o que eles fazem, ó? Já dá aquele olhar 47, né? Tipo assim, ó. Em casa a gente conversa. Sempre tem, né? Aquela olhada da mamãe e do papai que só de olhar a gente já entende o que eles estão falando, não é verdade? Também é um meio de comunicação. E sabe, crianças, lá então tão distante, antes de Cristo, Deus, quando ele fez o mundo, ele fez através do quê? Da fala. Ele disse o quê? Haja luz. Houve luz. Mar, criem os seres viventes do mar. E nasceram lá todos os peixes. Terra, deem os seus frutos. E nasceram, tipo assim, através da ordem. A fala, ela é muito importante. Sabe? Muitas das vezes, as pessoas se estranham, não se dão bem, porque não fala, porque não conversa. E é muito importante conversar, gente. A conversa, ela é muito importante. Sempre que você tiver alguma dúvida, você tem que perguntar. E pergunta como? Através da fala. Porque a fala, ela é muito importante. É um instrumento que Deus nos deixou pra gente se comunicar. É através da fala que a gente consegue expressar os nossos sentimentos. É através da fala que a gente consegue pedir perdão quando a gente erra, pedir desculpa. É através da fala que a gente elogia as pessoas, porque ela está indo bem, está fazendo algo legal, não é verdade? A fala, ela é muito importante. Então, a fala existe desde o princípio de todas as coisas. O próprio Deus criou o mundo todinho, esse mundão lindo que Ele fez para nós morarmos aqui. Esse mundo todinho Ele criou com o poder da palavra. Sim, Ele criou com o poder da palavra. E, gente, lá quando era antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, Deus falava através dos profetas. Como era isso? Vamos tentar entender. Deus chamava o profeta, vai vendo, chamava o profeta fulano de tal, e o profeta fulano de tal ia até um lugar e ouvia a voz de Deus. E aí Deus dava uma ordem para ele. Podia ser uma repreensão. Olha, eu não estou gostando do que o povo está fazendo, assim, assim, assado. Vai lá e fala para eles que não tá legal, que eu não tô gostando, para se consertar. Ou, às vezes, Deus falava com o profeta para dizer qual era a vontade dele. Olha, vocês estão passando por isso, por isso, por isso, mas é porque a minha vontade é que seja assim, assim, assim. Então, você vai lá e fala. Então, esse profeta ouvia o que Deus tinha para falar e ia até o povo para falar o que Deus tinha falado para ele, entendeu? Tipo assim, vou dar aqui um exemplo. Moisés, lá no deserto, lembra? Deus usou a vida de Moisés para falar com o povo diversas vezes. Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo do Egito, não foi? Então, e aí o povo por desobediência, era para ter feito um rolezinho pequeno, fizeram um rolê bem grandão que demorou um tantão de tempo por causa da desobediência. Mas aí Deus todo o tempo, por amor, ficava falando. Aí falava, Moisés, ó, tá aqui, escreve aí nessa tábua os mandamentos. Aí passou lá para Moisés os 10 mandamentos. Aí Moisés foi lá, povo, olha aqui o que Deus falou. Falou tudo, não matarás, não adulterarás, não adorarás outro Deus diante de mim. Honra teu pai e tua mãe, né, que é o 5º mandamento. Então assim, Deus ele usava esse meio através dos profetas. Vocês sabiam que João foi o último profeta, o último homem a profetizar antes de Jesus nascer? Pois é, que privilégio, não é mesmo? Ele foi o último homem a profetizar antes de Jesus nascer. E depois veio quem? Jesus, gente. Deus amou tanto, tanto, tanto a gente, que mesmo a gente pecando, mesmo a gente errando, o que ele fez? Ele entregou o filho dele, o únicozinho filho que ele tinha, o único filho que ele tinha, ele entregou para morrer por mim e por você. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você,
para perdoar os nossos pecados. Sim, porque a gente pecou, a gente errou, a gente fez tanta coisa ruim, mas Deus foi tão bom com a gente. E Deus mandou o filho dele. E depois que Jesus estava aqui na terra, Deus falava com o povo através de Jesus. Pois é, porque Jesus, ele era a autoridade maior aqui na terra. Por quê? Ele estava na terra, mas ele não era da terra. Ele era do céu, entendeu? Então, assim, ele tinha muito poder. E ele tinha intimidade com o pai dele, que é quem? Deus. Então, ele sabia qual era a vontade do pai. Então, ele sempre alertava as pessoas acerca da vontade de Deus para com a humanidade, entendeu? Mas a humanidade, né, gente? Toda errada, toda troncha, tal. E Jesus, ele veio na terra para quê? Para morrer morte de cruz, para salvar a mim e a você, para salvar todos nós, muito bem, para salvar o mundo todinho. E aí, Jesus morreu morte de cruz. E teve um dado momento que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Glória a Deus! Ele ressuscitou e é através da ressurreição dele que nós estamos aqui, porque ele pegou a chave da morte e do inferno lá com o capeta lá embaixo e falou assim: me dá aqui a chave do seu barraco. Agora tá tudo no meu nome. Agora você não tem poder nem sobre a morte, meu filho, é só eu mesmo. Então, gente, Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. O nome dele tem poder, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é cheiroso, é o Rei dos Reis. E quando ele foi ao céu, né? Porque Jesus ressuscitou, aí ele foi lá, fez uma visitinha pros discípulos, porque eles não estavam muito crendo que Jesus ia ressuscitar e tal, eles deram uma esquecida, né? Normal. Aí Jesus foi lá e falou com eles que ele ia voltar aos céus, mas que a gente não ia ficar desamparado. Ai, como Jesus é bom. Ele enviou o Consolador, que é quem? O Espírito Santo de Deus, que habita onde? Dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E sabe, às vezes a gente tá triste e vem um pensamento assim, e esse pensamento, às vezes a gente acha que é da nossa cabeça, mas não é. É o próprio Espírito Santo falando conosco aos nossos corações. Sabe quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com aquela dor na consciência, sabe? Pisei na bola, dei mancada, não era pra ter feito isso, sabe? Ai, gente. E fica essa coisa acusando, gente. É o Espírito Santo de Deus nos falando assim: ó, você errou, vai se arrepender não? Vai ficar por isso mesmo? Eu vou me afastar, hein? E aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro do nosso coração. Pra quê? Pra gente poder pedir perdão dos nossos pecados e reiterar nossa comunhão com o Senhor. Então, Deus, ele fala conosco de maneira gloriosa. E sabe, a nossa lição hoje, ela traz alguns exemplos. Eu vou aqui compartilhar com vocês que eu tomei nota. No livro de João, capítulo 3, versículo 34, diz que aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. Quem foi que Deus enviou? Que fala a palavra de Deus? Quem? Mais forte. Muito bem, alguém aí falou Jesus, foi isso mesmo. Deus enviou a Jesus e Jesus falava as palavras de Deus à humanidade. E aí em João 33:14, diz que Deus fala de várias maneiras. É muito importante isso. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através dos profetas. Deus fala através de uma criança. Você sabia? Deus fala através de uma criança. E eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês. Eu acho que eu vou chorar. Teve um dia que eu tava aqui na minha casa, triste, sabe? Tava meio triste. Preocupada, sabe? Com algumas coisas, né? E aí, de repente, a minha filha começou a cantar assim: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa. Ai, gente.
veio como um refrigério pro meu coração, sabe? Porque eu tava preocupada e Deus usou a vida dela para falar comigo através de um louvor que ela tava cantando. Ela nem chegou em mim e cantou para mim assim, mãe, não. Ela começou a cantar do nada. Do nada não, né? É como se fosse do nada. Mas foi quem? O próprio Espírito Santo de Deus impulsionando ela para louvar aqui dentro de casa. E eu ouvi aquela canção. E eu entendi que era Deus falando comigo para eu descansar o meu coração. Que nenhum mal que estava sucedendo seria para a morte. Nem morte física, nem morte espiritual. Mas que era para eu descansar. Então, crianças, Deus pode usar a sua vida também para falar com as pessoas. Fique atento, fique ligadinho com Jesus, faça suas orações quando você acordar, agradecendo a refeição, antes de você dormir, no meio do dia. Tire um momento para você louvar ao Senhor. Tire um momento do dia para você ler a palavra do Senhor. Se você não sabe ler, pede para o papai ou para a mamãe para pegar um versículo da Bíblia. Fala assim, mamãe, eu quero aprender um versículo esta semana. Vai ter versículo que você vai aprender, tipo, rapidão. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1, né? Mas tem uns versículos que são mais compridos. E aí, esses aí, talvez você não consiga pegar assim tão rapidinho. Então, você vai precisar de uma semana. Então, você pede pra mamãe e pro papai te ajudar. Entendeu? E com isso, você vai aprendendo da palavra de Deus. E você sabe que isso é um meio do Papai do Céu falar com você também? Sim, a Bíblia Sagrada. Sabe, gente? Deus pode usar muitas pessoas para falar. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra mais eficaz. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus, ele inspirou mais de 40 homens, mais, para poder escrever a Bíblia. Para que fosse uma fonte inesgotável de informações de como a gente pode agir no nosso dia a dia, em conduta com ele, com os nossos colegas, com os nossos familiares, entendeu? Então a palavra de Deus, ela é muito importante. Vamos lá para uma outra dica da lição? No Salmo 62, 11, diz assim, mais uma vez tenho ouvido Deus. Ou seja, se for necessário, Jó 33, 14. Não, pera. Jó 33, 14 mostra que Deus fala de várias maneiras. Mostra que Deus fala de várias maneiras. Agora, em Salmo 62, 11, mostra que Deus fala mais de uma vez. O salmista escreve que ele ouviu que Deus falou 2 vezes. E Deus falou 2 vezes o que nessa passagem aqui? Que ele é poder. Ele não tem poder. Você sabia que Deus não tem poder? Deus não tem poder. Ele é o próprio poder. Eita glória! Esse Deus é demais, né? Ele não tem poder. Ele é o próprio poder. Quando Deus fala assim, ó, Deus tem poder. Deus não tem poder, meu bem. Ele é o próprio poder. Deus é muito top das galáxias. É ou não é? É. Vamos lá. Em Atos, capítulo 10, versículo 15, diz que a voz falou de novo com ele. Foi quando Pedro, gente, Simão Pedro, estava em Jope, fazendo uma oração lá, né? Aí, Deus enviou o anjo para falar com ele, assim, deu uma visão para ele, com os lençóis, assim, e tinha vários animais lá. E aí o anjo dizia para ele comer daqueles animais. Aí ele pegou e falou assim, não vou comer, eu nunca comi isso é impuro. E aí Deus vai e repreende ele através do anjo, falando que não é para dizer que é impuro aquilo que Deus já purificou. Porque Deus é o quê? Demais. Então, Deus, se for preciso, ele fala de novo. Já mandei comer, não quis não? Come de novo.
Aí tem hora que Deus vai falar assim, olha, vai por aqui. Aí a gente vai, né, tendencioso, vai pro outro lado. Por aqui. É por aqui que tem que ir. Eu tô mandando por aqui. A gente tem que ficar atento pra quando Deus falar, a gente já obedecer de primeira. Porque se ficar titubeando pra obedecer depois, ó, cai no erro e aí dá ruim. É, melhor é obedecer a voz do Senhor. E em Marcos 16:19, diz que depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Que foi quando eu falei aqui pra vocês, né? Quando Jesus, ele ressuscitou, ele foi lá até os discípulos, né? Aí ele foi lá até os discípulos e repreendeu eles, porque eles não estavam pondo fé que Jesus ia ressuscitar, e nem que ali era o próprio Jesus. Repreendeu a eles e disse pra eles, olha aqui, eu vou voltar pro céu. Tá entendendo? Vocês vão ficar aqui, mas com vocês vai ficar o Espírito Santo, que é o Consolador. Mas eu tenho uma ordem para dar para vocês. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Gente, tem que ir por todo mundo. Tem que falar de Jesus para todo mundo. E aí, eu lembro de quem? A gente lembra que a gente falou da linguagem dos sinais? Das pessoas que têm deficiência auditiva? Como é que faz para eles ouvirem? Por isso que a gente tem que buscar se capacitar. Em Libras. Nós precisamos nos capacitar para poder alcançar essas vidas também. Olha aí Deus falando comigo, me cobrando mais uma vez para procurar um curso de Libras. Eu vou procurar. Porque a gente precisa alcançar essas vidas também. Deus disse para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura é toda criatura. Não dá para fazer exceção. É toda criatura e ponto. E no livro de Salmos, no número 50 e o verso 7, diz que Deus escutou o povo. E por ele ter escutado o povo, ele iria falar. Pois é. Quando a gente fala com Deus, ele nos escuta. E ele fala com a gente também. E, como eu disse, ele fala ou para repreender, ou para mostrar a sua palavra, ou para dar uma palavra de conforto. Deus fala de várias formas. Deus fala, como eu disse, através de uma criança. Às vezes um sinal, sabe assim? Às vezes você tá parado assim num lugar, aflito, preocupado com a prova, preocupado com aquele colega da escola que não vai com a sua cara, sabe? E aí Deus de alguma forma fala com você. Então você precisa ficar o quê? Atento aos sinais. Deus, ele fala conosco através de muitas coisas. Deus pode falar através do mover do vento, através do sorriso de alguém. Já aconteceu com você? De você estar assim, meio assim. E aí você perceber que tem alguém olhando pra você. E quando você olha, a pessoa tá assim pra você, ó. Com um sorriso. Já aconteceu? Comigo já aconteceu. E eu já entendi que através desse sorriso, era Deus falando comigo. Que tipo assim, vai ficar tudo bem. Por isso que é bom a gente manter um sorriso no rosto. Porque com Deus vai tudo bem. Não é verdade? Ai, como Jesus é bom, né? E, gente, mas a gente não pode esquecer que Deus, ele fala através de muitas coisas. Mas a palavra eficaz é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que é a nossa bússola, que nos conduz, que nós poderemos saber a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas. Aqui na palavra do Senhor tem palavra de repreensão, tem palavra de ânimo, tem palavra de acalento, tem palavra de consolo, tem palavra de exortação, tem palavra para todos os momentos da nossa vida. É este livro aqui, a Bíblia Sagrada, que vocês devem sempre, em todo tempo, meditar. De que forma? Ore ao Senhor. Peça para Deus te dar entendimento. Abra a palavra do Senhor e leia. E quando você lê, se você não entendeu o que está escrito, ore mais uma vez e peça ao Espírito Santo de Deus para que ele revele a você o entendimento da palavra. E Deus, ele vai capacitando dia após dia. Eu dou aula aqui para vocês, mas eu peço para Deus todo o tempo para que Deus venha me capacitar. Porque a palavra do Senhor é uma palavra complexa. Há muitos mistérios na palavra do Senhor. Há mistérios que Deus só vai revelar se Ele quiser revelar. E para Ele revelar,
nós temos que ter uma vida íntima de comunhão com o Senhor. E para termos uma vida íntima de comunhão com o Senhor, nós temos que orar, jejuar, obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Amém, crianças? Eu quero encerrar essa aula com um corinho da nossa harpa cristã, que diz assim: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Como Jesus fala? Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por nossa aula? Vamos? Feche os seus olhos então e vamos agradecer ao Senhor, certos de que Ele falou conosco através desta aula, amém? Senhor Jesus, mais uma vez, aqui estamos, na Tua presença, para Te agradecer por esta aula, onde nós aprendemos que o Senhor fala. Fala na Tua casa, fala por onde andamos, fala através dos profetas, fala na Tua palavra. Usa a minha vida também, Senhor, para falar com quem precisa. Que eu esteja sensível à Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus permaneça abençoando sua vida, uma semana abençoada. Deus permaneça te abençoando, porque abençoado você já é. E se essa aula foi bênção para tua vida, já o quê? Se inscreve no canal, dá um curtir, compartilha com todos os seus amiguinhos, para eles aprenderem como Deus fala, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!